gente. Chegamos à nossa última aula de saúde do idoso. Encerrando essa disciplina, eu espero ter plantado em vocês a semente do conhecimento sobre o cuidar e o lidar com o idoso, seja esse idoso fisiológico ou portador de doenças. E hoje, para encerrar essa disciplina, vamos falar um pouquinho sobre o paciente em fase terminal e entender mais os conceitos de eutanásia, distanásia e ortotanásia. E aqui uma frasezinha de Wisława Szymborska, que diz o seguinte: a vida curta dos nossos antepassados. Não eram muitos os que passavam dos 30. A velhice era privilégio das pedras e das árvores. A infância durava tanto quanto a dos filhotes dos lobos. Era preciso se apressar a dar conta da vida antes que o sol se pusesse, antes que a primeira neve caísse. A vida, mesmo se longa, sempre será curta, curta demais. Então é uma frase que nos remete à questão do envelhecimento, como a gente via nas primeiras aulas de saúde do idoso, que o envelhecimento ele é universal, ou seja, ele vem para todos os seres. E a gente chega nos conceitos de eutanásia, distanásia e ortotanásia. Dentro da legislação, não é, de cada município ou de cada unidade de gerenciamento de saúde, nós temos esses conceitos dentro do ambiente hospitalar, sobretudo nas UTIs ou nas clínicas de enfermaria. A eutanásia, gente, a gente vai entender como a prática de antecipar a morte do paciente que está em fase terminal. A gente viu qual é o paciente em fase terminal na aula de cuidados paliativos. E aqui, dentro do conceito de eutanásia, a gente entende que essa antecipação da morte, quando principalmente suspende-se a medicação desse paciente ou quando interrompe o tratamento que mantinha o paciente vivo, essa é a prática de eutanásia, que por lei é proibida no Brasil, porque ela é comparada à prática de crime de homicídio. Então, por mais que alguns médicos entendam essa prática como benevolente, ou seja, que em tese estaria diminuindo ou atenuando o sofrimento do paciente para que ele possa ter uma morte antecipada, a legislação não permite esse tipo de prática e aqueles que promovem poderão responder judicialmente por isso. E nós temos o conceito de distanásia, que nada mais é do que você prolongar a estadia do paciente no hospital, mantendo aparelhos, medicamentos ou dispositivos que possam manter o paciente vivo por mais tempo. Então é o contrário da eutanásia. A distanásia, ela é a prática de prolongar a sobrevida do paciente que está em fase terminal. Muitas vezes é por pedido da família ou por consentimento da própria equipe médica que acha viável ainda tentar algumas formas terapêuticas para que na esperança de que esse paciente possa ter resposta ao tratamento. E nós temos a ortotanásia, que é um comportamento médico a pedido, é quando se faz a suspensão de tratamentos inúteis com foco no conforto. Então ele é uma atitude benevolente, porque poupa o sofrimento desnecessário e proporciona a morte digna. Então o conceito de ortotanásia, que a gente pode também dizer de morte assistida, ele vai trazer essa característica de conferir ali cuidados paliativos, conferir cuidados que atenuem a dor e diminuam o sofrimento do paciente por meio de práticas médicas hospitalares que possam favorecer dignidade a esse paciente em fase terminal. E nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1805 de 2006. Eu só vou ler essa partezinha aqui do artigo 1º e artigo 2º para a gente tentar entender mais um pouquinho esses conceitos de eutanásia, distanásia e ortotanásia. No artigo 1º ele diz o seguinte: é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos
e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. No artigo 2º, ele diz o seguinte: a decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário. Vê só, gente. Essa resolução, ela traz o conceito de ortotanásia, que seria a morte assistida do paciente, onde a equipe médica, por escolha e decisão do médico e da família, vão suspendendo aos poucos os tratamentos instituídos ao paciente. Mas isso é diferente do conceito de eutanásia, porque na eutanásia é a suspensão súbita, ou seja, imediata, de todo o tratamento, de todas as medicações que mantinham o paciente vivo. A resolução do Conselho Federal de Medicina, aqui, ela autoriza que seja feita o desmame de forma de uma forma não imediata, mas aos poucos vai retirando a sedação, a medicação, os aparelhos de oxigenoterapia, vai diminuindo o fluxo de oxigênio para o paciente, sendo aquele paciente que está em estágio terminal, ou seja, que não está respondendo mais a nenhuma terapia e ele está extremamente doente, que acontece muito com os idosos da UTI, não é isso, gente? Então aqui a resolução CFM, ela permite a ortotanásia e não a eutanásia. E nós temos outra resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o Código de Ética Médica, que diz assim: é vedado ao médico, ou seja, é proibido, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então, aqui do Código de Ética Médico vem a proibição da prática de eutanásia, ou seja, é proibido antecipar essa morte ou abreviar esse processo, né, de morte, abreviar a vida, nos casos de interromper o tratamento de forma repentina ali do paciente. Então, é proibido que a equipe médica faça isso. E ainda, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2012, diretivas antecipadas de vontade. No artigo 1º, gente, ele diz o seguinte: definir diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Então, essa resolução, ela vem trazer mais essa questão da vontade e de a equipe médica e de enfermagem, né, como um todo, ouvir a decisão do paciente, tanto do paciente quanto do seu representante legal ou da sua família, para que possa tomar qualquer ato que venha a infringir o código de ética ou qualquer ato de forma autônoma. Então, a equipe, ela precisa primeiro ouvir a família. É isso que esse artigo da resolução 1995 de 2012 quer dizer. E as doenças em que os pacientes, no caso os idosos, né, a maioria deles, são mais acometidos e que podem chegar a essas decisões de ortotanásia ou de estanásia. E que, com isso, levam o paciente aos cuidados paliativos. Então, os pacientes oncológicos, por exemplo, aqueles pacientes portadores de cânceres em estágio terminal, vai caber aí reflexão sobre esses conceitos, se vai manter o tratamento ou se vai retirar aos poucos o tratamento, que seria a ortotanásia, e como é que vai ser esse processo de paliação em finitude. Os pacientes demenciados e portadores de outras doenças neurológicas incapacitantes. Então, por exemplo, já é um idoso acamado que está internado na UTI, tem algum processo demencial, como doença de Parkinson ou Alzheimer, ou alguma outra neurodegeneração, e associado a isso pode ser um paciente hipertenso, diabético, esteja extremamente doente e debilitado. Isso coloca também em evidência essa questão dos conceitos, né, de ortotanásia, de estanásia, eutanásia.
Além do mais, os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, que são pacientes que já têm um comprometimento cardíaco e têm pouco tempo de vida, o prognóstico deles é muito baixo, muito pouco, limitado. Então, coloca também em evidência essas questões éticas. Os pacientes idosos portadores de insuficiência renal crônica, porque assim como o coração, os rins do paciente podem paralisar e não conseguem mais filtrar sangue, o que vai necessitar de hemodiálise intermitente, ou seja, vai ficar internado ali na UTI, quem tem insuficiência renal crônica, porque vai necessitar todos os dias de sessões de hemodiálise. Ou quando não for todos os dias, é pelo menos 3 sessões por semana, porque o paciente de insuficiência renal crônica, assim como o paciente de insuficiência cardíaca, é extremamente grave ou doente. Polidiagnosticados acamados, então, por exemplo, o idoso vítima de trauma, sofreu um acidente de trânsito, a gente viu, a aula de prevenção de acidentes, mas ele pode chegar já em coma, sem resposta e quase que em morte encefálica. Então, nesses casos, pensa-se também nos conceitos de distanásia, eutanásia, ortotanásia, sabendo-se que a eutanásia sempre vai ser proibida por lei. E os pacientes graves internados em UTI, por exemplo, idosos com AVC, com politrauma e com sepse. Sepse, gente, é um processo infeccioso grave, onde ocorre uma disseminação de bactérias e de outros micro-organismos para todo o corpo, e muitas vezes o paciente, quando chega nesse estágio de sepse ou choque séptico, não vai ter mais resposta ao tratamento daquela infecção. Da mesma forma, o paciente politraumatizado, aquele que sofreu acidente de trânsito, por exemplo, então chegou com traumatismo craniano, traumatismo encefálico, raquiomedular, pode chegar com trauma de abdômen, de tórax, com várias fraturas, lesões hemorrágicas. Então, são pacientes extremamente graves que colocam em evidência a questão dos cuidados paliativos. E, claro, uma coisa muito comum nos idosos, o AVC. Principalmente se for o AVC hemorrágico, onde ele vai precisar de internamento em UTI, e vai se pensar também nessas questões éticas acerca dos cuidados paliativos e da doença terminal dele. E os cuidados ao paciente terminal, essa parte eu não vou me estender muito, porque a gente já teve uma aula só sobre isso. Aliás, foram 2 aulas, só para a gente falar de cuidados paliativos. Mas aí o paciente terminal é aquele que não responde mais à terapia instituída pelo médico e que tem doença grave, tá? O processo se encerra no meio e tem o final no momento que deve acabar. E na questão que envolve cuidados paliativos, a gente vê muito a questão da fé, da espiritualidade, da religiosidade das pessoas, porque entendendo-se que elas estão cientes de que estão nos últimos momentos de sua vida, então elas vão buscar apoio espiritual, religioso, e isso é importante que seja oferecido a essas pessoas, porque isso vai trazer um certo conforto e um certo alívio ao sofrimento em meio àquela doença. Sentimentos em relação a si e aos outros, então é um momento em que a pessoa se sente mais motivada a estar perto da família, a estar perto das pessoas às quais ela se sente bem ou sente mais segurança em passar por aquele momento. E o paciente terminal, ele tem direito de saber que ele é paciente terminal. Então eu trouxe essa pergunta que é para vocês me responderem durante a aula. Se, por exemplo, o paciente com doença grave ou complicada, se ele tem direito de saber que ele tem pouco tempo de vida. Então vocês vão pensar e vão me responder durante o período de aula da gente. A religiosidade e os ritos que devem ser cumpridos, problemas que devem ser resolvidos. Então, normalmente muitos pacientes, quando estão no período terminal, naquele estágio da doença em que não tem mais perspectiva de cura, eles querem resolver alguns problemas ou alguns dilemas que durante a vida toda eles não conseguiram resolver. Então, por exemplo, é uma dívida, então quer pagar a dívida antes de morrer, não quer deixar a dívida para a família,
ou então distribuição de bens, aí vem a questão de herança, de divisão, não é, para os seus herdeiros ou os seus parentes. Então, isso são coisas que normalmente se pensa também no paciente que está em estágio terminal. Direito moral de decidir o grau de investimento a ser feito. Então, tudo isso são questões que são colocadas diante daquela situação, tanto pessoal quanto familiar. O tratamento tem que ser o mais incisivo possível, não é intenso, não é agressivo, mas é fazer o melhor possível. Então, por exemplo, um paciente que está com câncer, estágio terminal, além do tratamento agressivo, que é a quimioterapia ou radioterapia, esse paciente precisa ter os demais cuidados de saúde um pouco mais a menos, ou seja, já está se passando por um tratamento agressivo, que é o procedimento de quimioterapia. E imagine vocês outros procedimentos complexos, como cirurgias ou medicamentos sedativos, ventilação invasiva nesse paciente. Isso tudo traz uma série de debilidades que deixam o paciente muito mais debilitado. E os conceitos de ortotanásia e de estanásia a gente já viu. O tratamento ele tem que ser previsto, tá? O paciente, às vezes, ele pode estar consciente, ou então ele pode estar comatoso, ou poderá estar torporoso, que é meio consciente, meio sedado. E também pode ser um paciente demenciado, por exemplo, o idoso com Alzheimer, com Parkinson, com outras demências que acabam dificultando ainda mais a questão do tratamento e das expectativas que esse idoso vai ter para com o tratamento. E a questão de saber onde morrer, que muitos deles escolhem e também a família opta por tirar o idoso do ambiente hospitalar para levar para casa, para que ele possa passar os últimos dias de sua vida no leito familiar, não é? Na questão do seio familiar e junto com os seus mais próximos. Princípios básicos dos cuidados paliativos. Essa parte eu também não vou me ater muito, porque a gente já viu na aula de cuidados paliativos. E nós temos alguns referenciais éticos na implementação da medicina paliativa. Veracidade, então tem que saber realmente que aquele paciente está em estágio terminal para poder instituir uma terapia paliativa. Proporcionalidade terapêutica, então, se o paciente, por mais que esteja em cuidados paliativos, ainda responde a alguma medicação ou algum tratamento, então a equipe médica precisa continuar tentando investir nesse tratamento para que esse paciente ele possa ter alguma resposta eficiente, mesmo que esteja em estágio paliativo. Referencial do duplo efeito é quando se teme que os efeitos negativos se sobreponham aos positivos. A questão de prevenção, então, mesmo o paciente em estágio terminal, a gente sempre vai trabalhar com prevenção e promoção em saúde. Por exemplo, prevenindo que esse paciente tenha maior sofrimento ou um agravamento da sua doença que possa levá-lo a um grau de incapacidade e sofrimento muito maior. E a questão de não abandonar. Então, mesmo diante da sensação de impotência, a equipe, como um todo, deve ser solidária e acompanhar o paciente e a família. Cuidados nas últimas horas de vida. Então, é importante que se reconheçam os sinais de morte iminente. Por exemplo, o sinal de morte encefálica, que é comprovado através de um exame, é o exame de eletroneuroimagem, não é, que mostra ali que o cérebro não tem mais atividade funcional, e associado a isso, nós temos outros sinais e sintomas da morte iminente do paciente, como por exemplo, mudança do sensório. Então é aquele paciente que não tem mais nenhuma sensibilidade, não responde mais a nenhum estímulo sensorial, tá? Confusão mental, fadiga intensa, flutuações dos sinais vitais. Então aquele paciente que horas tem um pulso bem fraquinho, filiforme, os batimentos cardíacos enfraquecidos, o que gera uma bradicardia no paciente.
flutuação de sinais vitais, pressão arterial baixando, muito baixa, são os sinais iminentes de morte. E os sinais de certeza de que o paciente morreu é o exame, né, o exame de imagem, uma eletroneuromiografia que mostra que o cérebro não tem mais atividade, e também quando cessa a pulsação, os batimentos cardíacos, eles cessam, e também a respiração. O paciente ele deixa de respirar, é um sinal iminente de morte, tá? É aqui uma imagem do idoso em cuidados paliativos com seu acompanhante. Muito importante a presença da família nesse momento. E aí a gente, para encerrar, vai falar dos cuidados após a morte do idoso. Envolvem a limpeza e o preparo do corpo, de modo que o mesmo seja entregue à família o mais íntegro possível. E são realizados procedimentos que retardam ou disfarçam as alterações ocorridas com o corpo no pós-morte. Então, nós da equipe de enfermagem somos responsáveis por preparar o corpo após o óbito, sobretudo na questão da higiene do corpo, do preparo dos aspectos estéticos do corpo. Então, a gente vai dar o banho, a gente vai limpar, vai retirar o excesso de secreções, a gente vai encaminhar para o necrotério, a gente pode providenciar também as vestes do falecido, e a gente vai também deixá-lo o mais digno possível para que a família possa o receber. E alguns aspectos aqui do preparo do corpo do paciente envolvem o seguinte: puxe as cortinas no entorno do leito, que é para poder manter a privacidade ali do corpo, né, do falecido. Calçar luvas, seriam luvas de procedimento, não é necessário usar luvas estéreis, porque a gente está lidando com um corpo já sem vida e não há o risco de infecção que há é só com relação à autocontaminação do profissional de saúde. Mas aí, nesse caso, a gente recomenda o uso de luvas de procedimento. Coloque o corpo em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima, com os braços estendidos dos lados ou dobrados sobre o abdômen. Essa é a posição funeral, né, funerária, onde se utiliza para manter o corpo do falecido disposto sob decúbito dorsal e as mãos entrelaçadas ou os braços paralelos ao corpo. Remova todo o equipamento médico. Então, por exemplo, o paciente tem sonda vesical, a gente vai remover aquela sonda da bexiga dele. Ou o paciente tem catéteres venosos, a gente vai tirar todas as punções, todos os acessos. Ou o paciente tem curativos, a gente vai remover os curativos, promovendo a limpeza da lesão. A gente pode refazer um novo curativo para que o falecido, na hora que ele for velado, ele não fique com aquela ferida exposta, o que pode oferecer risco de contaminação a outras pessoas que chegam para o funeral. Então, a gente pode sim trocar o curativo mesmo após o óbito. Retirar sondas, retirar bolsas de colostomia, retirar equipamentos de alimentação, então sonda, tubos de alimentação, catéteres, drenos. Então, por exemplo, era um paciente que tinha trauma torácico, estava com um dreno aqui nessa parte aqui torácica, entre as costelas, aí a gente retira esse dreno, essas bolsas também, né, de drenagem. Tudo que o paciente tiver, em virtude dos procedimentos médicos, a gente vai remover, tá? Abaixe as pálpebras, é aquele procedimento de fechar os olhos, né, do falecido, porque muitos falecem com os olhos abertos e não tem esse reflexo de fechar, né, de fechar as pálpebras, a gente vai lá e fecha. Eleve discretamente a altura da cabeça. Então, às vezes, quando o paciente falece, ele fica com a cabeça em extensão. Então, ele estira o pescoço e a cabeça ela fica voltada para cima. Então, a gente vai, de forma bem discreta, a gente faz uma flexão na cabeça, baixando um pouquinho a cabeça, onde a gente tenta encostar um pouco o queixo do paciente próximo ao pescoço. Reponha ou mantenha as dentaduras na boca,
Então a gente nunca vai deixar o falecido sem a dentadura, sem a prótese, não é? Porque, por uma questão estética mesmo, ele pode ali de repente haver uma abertura da boca, porque ele tem uma tração na mandíbula, então ele vai abrir a boca. E isso não vai ser do ponto de vista do aspecto, da estética do falecido, não vai ser legal. Então a gente vai manter a prótese dentro da boca dele. Higienizar o corpo, então com água, sabão ou alguma substância antisséptica, por exemplo, clorexidina. Realizar tamponamento de cavidades, então onde tiver cavidades a gente vai tamponar com algodão, narinas, boca, ouvido. Se era um paciente que tinha uma abertura de traqueostomia, por exemplo, uma cânula de traqueostomia, a gente também vai é, a gente vai tamponar essa cavidade com algodão, porque é para não haver o escape de secreção respiratória ali pela, pela traqueostomia, não é? E com isso não oferecer risco de infecção às outras pessoas. A gente vai tamponar também ânus e vagina, porque mesmo após o óbito, o paciente ele pode eliminar excretas, pode eliminar fezes ou urina, e por isso a gente vai tamponar. E fechar as ostomias, que são as cavidades que são abertas no abdômen, por onde se coloca aquelas bolsas de colostomia para o paciente evacuar, tá certo? Mais coisas sobre a questão do preparo do corpo após o óbito. Aplique um ou mais forros higiênicos descartáveis entre as pernas e sobre as nádegas. Isso é para prevenir que haja uma extensa transpiração, não é? O paciente, na hora do óbito, ele transpira. Então, antes mesmo da gente fazer a limpeza e o banho nele, a gente já vai retirando o excesso de suor através de forros higiênicos. Prenda uma etiqueta de identificação no tornozelo, no pulso ou na fronte, conforme a rotina do serviço. Isso aqui é para identificar que se trata de um cadáver, tá certo? Então a gente sempre vai botar uma etiquetazinha. Tem cantos que usam uma pulseirazinha que coloca no braço ali do falecido, com o horário da morte e as causas ali do provável óbito. Aliás, as prováveis causas do óbito, em que é necessário que se identifique isso aí também. Envolva o corpo em uma mortalha ou outro tipo de cobertura para o corpo e cubra com um lençol. Fixe uma etiqueta de identificação na parte externa do corpo envolvido. Organize a área próxima à cama e descarte o equipamento sujo. Então é o que a gente chama de limpeza terminal, tá certo? A limpeza terminal a gente vai fazer ali no entorno do leito onde estava o falecido. Bem como a gente faz quando se trata de uma transferência ou de uma alta de um paciente, a gente sempre faz essa limpeza terminal com água, sabão ou materiais químicos degermantes para poder limpar e higienizar ali o ambiente. Retire as luvas e lave as mãos. Então, sempre antes e após esse procedimento, a gente lava as mãos. Saia do quarto e feche a porta ou transporte o corpo ao necrotério, área na qual o corpo do indivíduo falecido é mantido temporariamente ou é examinado. Faça um inventário dos pertences e envie à administração, onde serão entregues à família. Então a gente sempre tem esse protocolo, não é? Os pertences ali do falecido, a gente manda para o serviço de assistência social, onde a assistência social vai entrar em contato com a família, tanto para que possa dar a notícia, né, do falecimento, quanto para devolver os pertences ali aos familiares. Como, por exemplo, documentos, adereços, joias, peças de roupas, tudo será devolvido à família. Notifique o pessoal da manutenção após a remoção do corpo do quarto, porque para que o pessoal venha e também reforce ainda mais essa limpeza e mantenha organizado o ambiente ali onde houve o falecimento. Organizar o prontuário e os exames do paciente. Então, o que foi de prontuário e de resultado de exames, a gente sempre vai deixar registrado e vai arquivar no arquivo morto ali do hospital. E realizar a evolução no prontuário. Então, paciente veio a óbito tal hora,
segundo o médico tal que o assistiu, atestou o óbito por causa de tal enfermidade. E aí a gente sempre vai fazer anotações pertinentes referentes ali ao óbito do paciente e a questão do que levou aquele desfecho, a doença que levou ao desfecho, que foi o óbito. Gente, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. A gente com isso encerra a disciplina de saúde do idoso. Espero que eu tenha conseguido alcançar os objetivos da turma, que é o aprendizado em torno da geriatria e gerontologia. Obrigado a todos e até as próximas disciplinas.